Bom dia, bom dia. Professora Júlia, consegui. Ai, boa. Eu tava esperando, tava aqui tentando baixar os vídeos para compartilhar. Boa, show. Que bom que você chegou. Podemos começar? Podemos. Alguma preferência da ordem ou seguimos a mesma que está lá? Segue a que tá lá. Pronto. Começaremos pelo trabalho do William Correia e o Sérgio Oliveira Filho. A escolha do melhor caminho, emitir os vouchers ou iniciar o plano de recuperação judicial. Já está mostrando para vocês, né? Então, Sim. vamos lá. O doutorando William. A gente vai apresentar, então, o nosso caso de ensino, a escolha do melhor caminho, emitir os vouchers ou iniciar o plano de recuperação judicial. Então, eu sou mestre em contabilidade, doutorando pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em administração, e tenho o meu colega também, o Sérgio, que vai se apresentar. Eu sou o Sérgio, doutorando em administração, mestre em administração, tudo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, o nosso trabalho ele é baseado no aumento do crescimento pós-pandemia que se houve nas receitas nominais das atividades turísticas. Porque as agências de viagem, elas possuem relevância de incrementos da sua atividade com base no turismo. E a emissão de passagens aéreas usando milhas, ela se tornou muito vantajosa logo pós-pandemia, para reduzir assim os custos daquelas pessoas que emitiam suas passagens. E por que a gente entende que é importante um tipo de estudo de caso assim? Porque a saúde financeira e a continuidade operacional das organizações turísticas também é importante. E daí, com base nisso, então, a gente traz a descrição do caso, onde o CFO ele chega na reunião e anuncia que acompanham 123 Milhas e suas empresas elas enfrentam a pior crise financeira desde suas fundações. E aqui a gente traz, então, o ano da fundação de cada uma, sendo a 123 Milhas em 2016, a RT em 2009 e a Nova em 2017. Então, é levantada a necessidade de suspender a emissão dos produtos do programa Promo 123 para setembro a dezembro de 23, e sendo que aqui é bem importante trazer que este programa ele foi criado lá em 2021, que era um momento de pandemia. Então, não se sabia exatamente qual que seria o real impacto, pois se esperava que iriam conseguir emitir essas passagens para essas pessoas que tinham flexibilidade de datas e horários. Porque lembrando que para esse programa específico, as pessoas compravam as passagens, mas ela só era emitido 30 dias antes da viagem. Então, por isso que as pessoas precisariam ter essa flexibilidade. E daí por isso que é bem importante essa questão, porque daí isso impactou, fez um movimento totalmente contrário, que a gente traz aqui, que é uma das expectativas dos fatores que foram apresentados, que então impedir essa emissão de passagens conforme contratado, porque os valores aumentaram substancialmente. Então a principal vantagem que existia na época era permitir a compra de passagens e pacotes em momentos mais vantajosos, e uma outra expectativa que também não foi atingida é que teve baixa adesão de clientes na compra de outros produtos, porque também se esperava que as pessoas comprassem o programa Promo 123, também iriam adquirir outros produtos, como hotel ou algum outro produto adicional. Então, era utilizado então as milhas desde 2016 pela 123 Milhas para emitir passagens mais baratas, e as dificuldades recentes então que tiveram no aumento da quantidade de pontos, milhas exigidos
pelos programas de fidelidade. E também um outro fator bem relevante é que a 123 Milhas ela teve um distrato com a Azul Linhas Aéreas, porque esse contrato permitia que ela acessasse, tivesse acessos com passagens com custo um pouco menor. Então, isso dificultou também essa obtenção de passagens vantajosas. Então, no caso, a gente traz a análise do balanço patrimonial dos últimos 3 anos, em que foi identificado que de 2020 para 2021 teve um aumento bem relevante no lucro líquido, mas, entretanto, quando a gente compara 21 para 22, teve uma queda por prejuízo de 13 milhões. E daí, quando a gente começa a olhar conta a conta, a gente identificou que o principal impacto foi nas despesas financeiras, com um aumento de 144,5%, e também do aumento da taxa de juros de antecipação de recebíveis, que antes era 0,3% e aumentou para 1,5% ao mês. Além disso, também foi identificado um capital de giro líquido deficitário, e tudo isso levou a ter um problema de continuidade operacional. Então, com base nesses fatores, o CFO apresentou para o conselho e identificou que havia essa necessidade de solicitar a recuperação judicial da empresa. E esse caso ele tem como objetivo promover aos alunos a discussão dos conceitos e aplicação da norma brasileira de contabilidade sobre continuidade operacional. A gente pretende ampliar o conhecimento dos alunos na análise das demonstrações financeiras contábeis, discutir o papel da administração da empresa de acordo com os requisitos contábeis e também propor uma exploração dos atributos necessários para um profissional de auditoria dentro das empresas. E algumas disciplinas que a gente sugere que esse caso seja abordado são tanto nos cursos de administração como contábeis, e a gente sugere na administração financeira, a uma das disciplinas, a contabilidade financeira como outra disciplina, a contabilidade societária, quando a gente especula e fala sobre os diferentes tipos de empresa, e também nas disciplinas de auditoria. Então, o que se espera também que se proponha aos alunos em sala de aula? Então, que se identifique os indicadores de continuidade operacional que estavam presentes no caso, bem como os indicadores citados no caso de sua devida análise, que também efetue análises verticais e horizontais e apresente as principais contas que impactaram o aumento ou redução dos saldos, discuta como a situação da 123 Milhas afetou os diferentes stakeholders, incluindo clientes, fornecedores, investidores, também explicar as medidas que a empresa tomou em resposta à crise, como a emissão de vouchers com correção monetária para os clientes afetados. Também, no caso, foi discutido que a auditoria tinha esse papel importante de identificar esse problema de continuidade operacional e sinalizar a administração, comentar, então, o papel do auditor com problemas de continuidade operacional, concluir com uma reflexão sobre as lições aprendidas com o caso, enfatizando a importância de uma gestão de riscos eficaz e necessidade de planos de contingência para garantir a continuidade operacional, e também como diferentes decisões poderiam ter alterado o resultado da 123 Milhas, que estratégias poderiam ter sido realizadas para evitar situações semelhantes no futuro. Então, também se espera que, para este caso, ele seja aplicado em torno de 90. Ficou sem som para mim. Mim também, tá, travou. Murilo, E ela será que é? Ah, deve ser a internet, porque tá. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Mas qualquer coisa eu posso ir falando também, já que travou. É, ele caiu. Ah, Deixa eu mas ver se também já estava no último slide, tá? Então era mais aquela questão da organização da sala de aula, então que se espera que se utilize os 90 minutos para organização, tanto para apresentar o caso de ensino, quanto também para depois para as devidas discussões. E depois no final a gente trouxe só ali as referências mesmo, mas era praticamente isso que a gente queria propor. excelente. Obrigada aí por terminar improvisado. Bom, eu vou abrir aí para perguntas e discussão e por fim eu faço os meus comentários. Mas no momento está aberto aí para. Vamos fazer assim, um passa, depois até que dá tempo do Murilo voltar, de repente, para o próximo. Tá aberto, pessoal. Fiquem à vontade.
É só... A internet dele caiu. Acabou de mandar aqui. Ninguém? Nada? Podem ficar à Então, vontade. Vai lá, então eu vou Kelly. falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Esse trabalho ele surge na verdade ele é aquilo que não está escrito, né? No caso de ensino. Então esse trabalho surge justamente no esforço de uma disciplina de auditoria para contribuir com o esforço que os alunos vejam a necessidade de olhar os números, olhar as finanças de uma empresa e até a gente sugere numa formação de empresas, porque logo se vê que não teve um estudo prévio e uma análise de mercado, porque foi algo que surgiu durante a pandemia, onde ninguém viajava. Então, foi um pacote de incentivo para que as pessoas voltassem a voar. Mas qual foi o estudo financeiro de viabilidade econômica que foi feito? Depois, quando a gente tem essa queda lá em 2023, todo mundo já tinha voltado a viajar, embora a gente ainda tivesse um status de pandemia mundial, as pessoas já não acreditavam mais em pandemia, estava todo mundo sem máscara, querendo ir para o Nordeste, usando a flexibilidade que tinha durante as suas férias. Então, eu fui um usuário que perdeu passagem e voo 1, 2, 3 milhas. O William foi um dos Eu usuários também que perdi. perdeu. É, e Temos motivações. talvez todos na sala tenham um anseio, uma motivação pessoal de usar isso como um caso de ensino, né? Não, é excelente, gente. E, assim, é uma discussão super relevante, porque, de fato, mesmo que eles tivessem feito alguma análise de viabilidade, ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Ia ser um tiro no escuro. Talvez eles tenham feito, assim, meio brainstorming, tipo, né? E aí, o que que você acha que vai ser? Ah, quando você acha que vai estar bom? Ninguém tinha a menor ideia. Então, foi um tiro no escuro mesmo. É, pode falar. É, complementando o que o Sérgio falou, né? Todo mundo se identifica com o caso de alguma forma, porque todo mundo passou por essa situação ou conhece algum amigo que passou por isso e começou essa bola de neve gigante. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês a respeito de se vocês conseguiram aplicar o caso em algum contexto antes, que eu fiquei bem Sim, curiosa sobre isso. sim. Na verdade, a primeira aplicação foi com os meus alunos, então até foi numa discussão que eu tive em sala de aula, e daí eu tinha estruturado um draft deste caso, né? Ainda não era a versão final. Então, primeiro eu apliquei com eles e depois fiz os devidos ajustes. Então, foi bem legal, assim, porque eles também estavam bem interessados, né? Porque acho que quando a gente traz uma informação da mídia, eles conseguem relacionar a questão teórica com a prática mesmo. Então, por isso que a ideia foi realmente pegar algo que eles pudessem identificar a relevância do que a gente vê em sala de aula, né? Com o que realmente está acontecendo no mercado. Então, até a aplicação foi anterior para a gente poder fazer os ajustes finais no caso de ensino. E vocês conseguiram, eu vi aqui nas notas de ensino, né, que vocês propuseram para a aplicação ser de 90 minutos. E geralmente a gente vê casos que eles têm uma proposta de aplicação um pouco mais longas, né, um pouco mais longa no contexto da sala de aula. Mas vocês conseguiram testar e funcionou bem assim nesses 90 minutos para ter um bom resultado. Funcionou considerando o que eu tinha comentado ali na nota de ensino, que tem que ter um estudo prévio da continuidade operacional, né? Então, não adianta também chegar em sala de aula e falar sobre continuidade operacional, porque daí a gente vai perder tempo com isso. Então, na verdade, tem que ter aulas anteriores para falar sobre a continuidade operacional, que a gente chega no caso e foca realmente no estudo. É bacana. Eu vou até passei para uma colega minha já, que ela dá aula de finanças, eu já indiquei para ela utilizar, porque eu acho que funciona bem, e esse tempo mais curto, às vezes, para disciplinas de finanças que exigem que tenha esse conhecimento prévio, talvez seja útil para usar na disciplina que só tem 2 horas de aula, por exemplo, no dia. Então, acho que é bem rico nesse sentido. Eu acho. Bom, tá aberto aí, tá? Quem quiser falar é só abrir o microfone e começar a falar. Mas eu vou pegar só o gancho. Eu acho um desafio enorme. É uma coisa que eu paro para pensar várias vezes. Assim, eu corrijo muito caso e escrevo caso, enfim, sobre é, casos de finanças. Assim, eu acho um desafio enorme, porque fere um pouco a coisa do ensino indutivo. É quase impossível fazer um ensino indutivo dos conceitos teóricos, né? Tem que ter um conhecimento prévio, porque você não vai ensinar. Mas
é de uma utilidade assim impressionante em sala de aula, né? Como faz toda a diferença quando é contextualizado, quando, enfim, nesse caso mobiliza muita gente, né? Todo mundo viveu e aí, enfim, primeiro parabéns, porque é um desafio enorme. Eu ontem tive uma outra sala que também tinha caso de contabilidade, assim, estão surgindo vários, e eu acho legal que cada um vem com uma solução um pouco diferente, assim, para tentar driblar essa coisa que é muito hard mesmo, né? Assim, da teoria e aplicação e tal. Então, parabéns primeiro por se proporem a esse desafio. Depois, eu queria trazer uma discussão que eu acho que é interessante, porque exatamente porque é um caso que todo mundo conhece, todo mundo já sabe meio o que aconteceu, né? Então, a tomada de decisão é muito mais fácil agora. Tipo, o que você faria agora? Agora é moleza, eu sei o que aconteceu, né? Então, eu acho... Ih, Murilo voltou. Oi, Murilo. Bom ter você de volta aqui. Eu acho que tem que considerar isso. Não é que isso invalida o caso, mas eu acho que talvez botar um parágrafo ali nas notas de ensino para o docente saber como conduzir isso, porque é, é um caso que é datado, né? A discussão dele não pode acontecer fingindo que a gente não sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, talvez prever isso seja melhor do que fingir que não aconteceu. Então, eu acho que isso vale a pena, e isso acontece com casos datados mesmo. Outra coisa, eu acho que vocês precisam, assim, em termos de apresentação, focar mais nas notas de ensino do que na construção do caso, especialmente porque vocês estão com um caso conhecido, né? Então, em geral, a gente foca mais na nota de ensino mesmo, porque é o que traz valor para o seu caso, né? É a forma como você usou aquela historinha para ensinar a teoria. Mas no seu caso, galera, vocês lembram quando estava tudo dando errado com 2, 3 milhas? Acabou, vai pro próximo e foca nas notas de ensino, porque o legal é saber como vocês propuseram que essa história tenha uma aplicação, né, didática, assim. Essa é a parte interessante. E aí, deixa eu ver aqui. Murilo quer fazer comentários? Eu interrompi no meio aqui. Eu vou aproveitar exatamente o. Não, então Aproveita o gancho. Depois eu vou para o corpo do caso. Aproveita o gancho da nota de ensino. Vai pronto. lá. Então, são as notas, que realmente a própria. Você vê pela própria quantidade de páginas, né? Você vê um caso que tem tá ali 7 páginas. Não, não que isso seja uma métrica, mas o caso está 70% e as notas 30%. E geralmente o ideal é um equilíbrio ou até uma predominância maior das notas, porque esse é o peso, é a orientação de como o professor vai. A sugestão, lógico, que o professor pode usar o caso de qualquer outro formato, novas questões, novas estratégias, mas precisa de uma maior robustez. As notas, especialmente na conexão com a literatura, ali na sugestão das questões, relacionar, não só sugerir, o aluno pode responder isso, mas trazer uma relação maior com tal artigo, com tal teoria, isso pode ser, na verdade, é fundamental para uma publicação aí futura. Então, eu vejo que se apresenta boas relações com disciplinas, mas está faltando realmente esse peso maior quando se trata da relação com a literatura, nas próprias questões, trazer um, dois, três, quantos, não tem uma quantidade fixa, mas que haja uma relação aí com artigos científicos, com capítulos de livro, mas que sejam, e de preferência atuais, contextualizando com base na literatura. Júlia? Eu tenho mais uma coisa das notas de ensino, que eu peguei minhas anotações aqui. É, que em algum momento vocês preveem que tem uma resposta certa. E assim, voltamos a esse dilema, né? Talvez tenha. Mas, assim, tem uma resposta certa para as contas, mas talvez não para o que a empresa deva fazer, né? Eu acho que vocês têm que trazer essa complexidade, porque a ideia do caso é, não ter resposta certa, né? Então, o aprendizado do aluno está no processo de tentar chegar na resposta certa, seja ela qual for.
tentar chegar numa resposta, na verdade, não na certa. É, qual é o desafio quando a gente tem um caso que todo mundo sabe o desfecho? É que a tendência é acreditar que é certa ou é errada, nesse caso, é o que aconteceu de fato. E não necessariamente, porque a gente não tem como prever os 15 mil cenários. Se tivesse sido diferente, se não tivessem feito, será que não teria falido antes? Sei lá, enfim, estou aqui só supondo. Então, o que você quer, na verdade, e isso eu acho que está bem estruturado, é que ele percorra o caminho. Eu acho só que vocês não podem prever que tem uma resposta certa. Eu acho que ali vocês têm que ter alguma discussão para além das contas, né? Então, tem talvez uma resposta certa para as contas, mas uma resposta certa para o dilema, que é o que a empresa vai fazer, não tem como ter, né? Não dá para se resumir a sei lá, comprar ou vender, né? Então, de nota, eu acho que foi isso. De corpo do caso, eu acho que precisa dar uma organizada, na verdade, na abertura. A abertura do caso, ela se propõe na verdade, o corpo do caso inteiro é um material que você está escrevendo para o aluno. Qual é o objetivo do corpo do caso? Dar as informações que você precisa que ele use na análise. Então, precisa dizer a empresa, o setor, o ano que se passa, os dados que você vai precisar para toda a discussão, e fazer o aluno se colocar no lugar daquele tomador de decisão ali, né? Daquele gestor, daquela empresa, enfim. E para isso, a gente usa recursos como uma linguagem literária, cria cenas que não necessariamente existiram, para ficar envolvente, para ficar mais fácil do aluno se colocar nesse lugar, né? Neste contexto, a abertura ali, a introdução, costuma ser o momento que você tem para fisgar o aluno, ou seja, ali você precisa dizer empresa, ano, dilema, personagens. Assim, em 2, 3 parágrafos no máximo. Por quê? Porque é isso que ele precisa para ler o resto do caso buscando informações. Ele não vai ler 3 vezes, né? A gente sabe. Então, se ele ler uma, a gente está muito feliz. Então, ele precisa, ler, na abertura, ter o dilema bem estruturado ali, para ele ir lendo, pescando o que ele precisa de informação. Então, ali na abertura, dá uma organizada para dar esse. Seria como se fosse um resumo de artigo científico, mas falando com o aluno em linguagem literária, né? Ali você precisa ter todas as informaçõezinhas. E aí, depois você desenvolve o caso. Tem uma outra coisa que eu anotei aqui. Vocês têm uma única sessão, né? Vocês não subdividem o caso, o corpo do caso. Eu acho que isso pode ser interessante. Então, dizer uma sessão para o histórico, né? Então, a abertura, esses 2 parágrafos ali. Depois, uma sessão para histórico. Depois, uma sessão para o setor. O que as outras empresas estavam fazendo nesse caso? Como o setor estava? Divide essas informações em sessões. E aí, por fim, uma sessão que a gente chama de encerramento do corpo do caso, que é onde você retoma a abertura. Se você, assim, a estrutura basicona, se você lesse só a abertura e o encerramento, você tinha uma continuidade. Assim. Ia te faltar informação, mas elas... Então, se você começou lá falando que o gestor estava tomando café enquanto olhava pela janela, no final você volta. E olhando pela janela, essas 2 sessões, elas conversam entre si. E no final a gente retoma o dilema e dá um senso de urgência. Porque, nesse caso, vocês têm, né? Uma pandemia só. É fácil ter um senso de urgência, mas é isso, essa é a ideia, assim, dá aquele, uma coisa para a ação, né? Ele precisa, o aluno, tomar uma decisão naquele momento. Tem uma coisa que é urgente. Então, eu acho que essa estruturinha assim, de corpo do caso vai deixar ele mais redondo para vocês conseguirem o envolvimento mesmo dos alunos. Eram esses meus comentários. Juliette, vou emendar aí só um ponto. É fundamental essa adaptação, o storytelling, né? Então, e captar a atenção do estudante e tirar aí um segundo ponto desse momento do caso em si, a cara de artigo.
Veja que lá naquela introdução você traz duas citações, por mais que sejam interessantes. Não se recomenda, no corpo do caso, você fazer citações. Então, é adaptar a informação mesmo. Se for preciso ter realmente essa referência, você coloca lá como notas, lá embaixo, o número umzinho e vai. Eu não lembro se o nome é notas mesmo, Eudia. É notas, né? Lá embaixo, É notas de pé notas de rodapé. não é nem de rodapé, é de fim de sessão. Você bota lá pro finalzão. Exatamente, que fica um númerozinho. No fim do Aí, corpo do caso. É. Mas, em exato, geral, você só vai botar isso assim, porque, sei lá, você vai trazer dados do setor. Aí talvez você tenha que ter perfeito. alguma referênciazinha, mas você não precisa ter bibliografia no corpo do caso. Não tem, a não ser que tenha uma coisa muito estrita, assim, E muito. seja um dado que seja fundamental, né? Que contribua para a análise. Por exemplo, é um demonstrativo de resultados, não sei, por exemplo. Aí valeria a pena. Isso se também não está expresso nos apêndices, como você adiciona, né? Então, não precisa. E essa narrativa, mesmo com uma situação em que chegue para a pessoa se ver nessa reflexão, que aí, aparecendo no caso, leva à reflexão posterior. É isso, mas no mais, assim, parabéns, é muito legal ver esse tipo de caso. Eu fico aqui pensando assim, como eu faria? Eu não entendo nada de finanças, tá? Mas se eu entendesse, eu ia querer escrever um caso sobre isso, porque eu fico pensando como usar isso, assim, que artifícios é, seriam interessantes, né? Enfim, Enquanto é parabéns. útil, né? Enquanto é importante. Na Sim, formação em finanças, eu mesmo não tive uma experiência de ter um caso para ensino, e como é bacana. Então, são iniciativas que têm que ser disseminadas e cada vez mais comuns. exato, parabéns. Gente, muito obrigado pelos comentários. Fiz várias anotações aqui para esse ajuste e justificar que foi o nosso primeiro caso de ensino escrito. E daí a gente realmente escreveu, Murilo, com aquela cara de artigo, porque era a única vivência acadêmica que a gente já tinha, né? Mas muito obrigado, gente. É muito bom ver gente aqui, muita gente com os primeiros casos, assim, várias sessões que eu estou participando. É muito legal isso, gente. Parabéns, viu? Espero encontrar vocês ano que vem de novo aqui com o próximo. E só um comentário, Sérgio, agora que você comentou isso, o meu primeiro caso também foi sobre um caso de uma empresa muito grande e que envolvia um problema por trás. Eu tive uma experiência em relação à publicação, isso é só uma dica para vocês, que eu sentia que cada vez mais a revista queria que eu desse mais informações sobre o caso, e era um caso em tom crítico. Assim como o de vocês também tem esse fundo assim que é aquilo que a empresa não gostaria que fosse relatado. E eu senti muita dificuldade em relação a isso, porque eu tinha a sensação de que o avaliador queria o tempo todo que eu tivesse contato com alguém da empresa, quando nesse tipo de situação a gente sabe que é muito difícil. Assim, a finanças não é minha área de pesquisa, mas se existisse alguma possibilidade de vocês nas notas de ensino ou na parte das atividades possibilitarem atividades em tom mais crítico, que pudessem articular com uma teoria mais crítica da parte de finanças e que vocês não dependessem necessariamente de dados muito particulares da empresa ou que só algum funcionário de fato lá dentro poderia divulgar com vocês, ajudaria bastante na publicação do caso. No mais, parabéns aí pela produção do caso. Eu acho que vale colocar, assim, que ele foi produzido com dados secundários, né? Eu tenho, é difícil publicar. Eu tenho um publicado com dados só de dados secundários. A gente fez um caso sobre a Anitta, a cantora, né? E a gente não conseguiu falar com ela, infelizmente. Mas, e aí saiu, assim, tem muito dado dela, né? Tem série, tem livro, tem um monte de coisa. E a gente conseguiu publicar, mas teve no início, assim, é difícil publicar caso com dados, só com dados secundários, né? Mas às vezes rola, assim, você tem que ter um argumento legal. E nesse caso eu acho que vocês têm. Perfeito, então, vamos avançar. E aproveitando enquanto eu reproduzo aqui, o caso da Anitta é excelente. Que caso gostoso de ler, muito bom, viu? Ah, que bom, obrigada. Foi um que a gente escreveu no meio da pandemia também, no fim dele. Bom, o próximo trabalho é a implementação de uma política de permanência estudantil, disputa entre valores no IFG. Rafael Soares de Lima, Simone Dias Oliveira e Ricardo Messias Rossi. Me confirmem se já tiver aparecendo, por favor, para vocês. Tá Já aparecendo. assim. Ah, pronto, então vou dar play agora. Olá, eu sou o Rafael Soares de Lima,
estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás, e vou apresentar o caso de ensino: implementação de uma política de permanência estudantil, disputa entre valores do IFG. Em 2024, a reitoria do Instituto Federal de Goiás decidiu retomar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito de Estudantes, e cabe ao conjunto de diretoras e coordenadoras da Pró-Reitoria de Ensino definir como será esse processo. Porém, surgiram muitos questionamentos sobre como guiar essa retomada. A proposta desse caso para ensino é estimular estudantes a propor soluções e comparar essas soluções com os princípios da nova gestão pública e do novo serviço público, além de refletir sobre as possibilidades de integração das diferentes soluções e a importância da contextualização. O objetivo de aprendizagem é que os estudantes participantes compreendam as diferenças entre a nova gestão pública e o novo serviço público, no nível organizacional, e reflitam sobre a aplicação dos princípios dessas duas abordagens. Embora o caso tenha um enredo fictício, foi baseado em fatos reais e, para proporcionar uma melhor ilustração e compreensão do tema, foi fundamentado em dados secundários provenientes de fontes públicas, como portarias, resoluções e comunicações oficiais disponíveis publicamente. O presente caso foi construído para aplicação em cursos de graduação em administração ou administração pública, em disciplinas de administração pública ou gestão pública que discutam as diferentes teorias ou abordagens de administração pública. Em cursos de pós-graduação lato sensu e na pós-graduação profissional, o uso do caso pode ser interessante para promover a aproximação entre teoria e prática. Já em cursos de pós-graduação stricto sensu, o caso poderia ser aplicado apenas como aproximação inicial do tema, para posterior aprofundamento teórico. Um pequeno resumo sobre o caso. A equipe de diretores e coordenadores da Pró-Reitoria de Ensino do IFG recebe a tarefa de retomar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes, abrangendo revisão, implementação, monitoramento e avaliação. O primeiro plano havia sido criado em 2018 e abandonado posteriormente. Diante da complexidade do tema, da diversidade de atores envolvidos, dos valores e dos contextos de cada campus, surgiram diferenças sobre as premissas que deveriam guiar a política institucional. As diferenças surgidas nos diálogos são condizentes com as abordagens da nova gestão pública e do novo serviço público. Aqui algumas falas retiradas do texto dos personagens. Precisamos focar em métricas e resultados. A avaliação de desempenho é o caminho para garantir a eficácia das nossas ações. Enquanto servidores públicos, precisamos nos lembrar da importância de ouvir e atender às necessidades reais de nossos estudantes, indo além dos números. Cada campus deve ser responsabilizado e cobrado por suas ações. É lá que o trabalho vai acontecer, e nosso papel aqui na reitoria é cobrar e avaliar. Concordo com o fato de que, no fim, os resultados são importantes, mas a construção precisa ser coletiva. Existe uma diversidade de contextos em cada campus e em cada curso. Precisamos de uma abordagem que respeite tanto a necessidade de resultados quantificáveis e gestão eficiente, quanto o valor intrínseco do nosso serviço público. Que são alguns exemplos para demonstrar os conflitos entre diferentes premissas dos personagens. Como plano de ensino, a ideia é providenciar aos alunos o texto sem as notas de ensino para a leitura prévia. No dia da aula, iniciar com uma introdução, expondo a dinâmica da atividade, uma breve resenha do caso e apresentação de questionamentos gerais iniciais. Fazer uma discussão em grupos, utilizando-se perguntas de análise. E, por fim, uma discussão em plenário para correlacionar as ideias dos estudantes com os princípios da nova gestão pública e do novo serviço público. Na introdução, apresentar como questionamentos gerais: como implementar uma política em uma organização pública? Que princípios deveriam guiar esse processo?
Na discussão em grupos, apresentaram os grupos 4 perguntas de análise. Como poderiam ser retomados o monitoramento, a avaliação e a reformulação do plano estratégico? Como coordenar o trabalho entre diferentes campos e a reitoria? Que estratégias poderiam ser utilizadas para o monitoramento dos indicadores e das ações de intervenção? Que métodos poderiam ser utilizados para a avaliação do plano estratégico? Após a leitura do caso, os estudantes terão tomado contato com os conflitos surgidos entre os personagens e poderão refletir sobre as possibilidades a partir dessas perguntas de análise. Na discussão em plenária, apresentaram um quadro comparando os elementos básicos e as premissas da nova gestão pública e do novo serviço público. Então, retomando as perguntas de análise, questionaram os grupos sobre as ideias e soluções que eles pensaram e tentar, junto com os estudantes, classificar essas ideias e soluções se estão mais próximas do campo da nova gestão pública ou do campo do novo serviço público. No encerramento, refletir junto à turma sobre as possibilidades de integração das diferentes soluções apresentadas, além da importância da contextualização em cada organização pública. Assim, os estudantes poderão comparar elementos teóricos dessas duas abordagens de administração pública com as ideias que eles mesmos desenvolveram a partir de um caso real, ou realista, pelo menos. Aqui estão algumas referências bibliográficas que fundamentaram os aspectos teóricos trabalhados no caso. E muito obrigado pela atenção. Vamos abrir para comentários gerais? Por fim, vai, Murilo, depois. Então, pode ficar à vontade, pessoal, vocês abrir qualquer dúvida, questionamento, ou comentário sobre o trabalho. Começa, Murilo, que o povo vai ganhando coragem. Isso é um caso que gostei bastante, vou dar aqui, dando uma revisitada no, na escrita. Eu acho que apenas um comentário já durante a escrita dele sobre os diálogos. Acho que poderia dar só uma sintetizada, uma coisa que só me incomodou levemente. Os nomes de cada participante, quando vocês apresentavam o diálogo. Professor, doutor Carlos Magno, professora, doutora Fernanda. Beleza que contextualiza, mas só achei que ficou extenso ali naquele momento. Mas é bom, pelo menos, para trazer aquele, a vinculação. Deixa eu ver aqui o que mais eu destaquei quanto a dúvidas. Gostei bastante do quadro ali na análise, gostei da figura também e a ideia para vinculação. Depois o caso retoma as questões e faz uma análise bacana. Eu não fiz muitos comentários não, Júlia, vou deixar para você aí. Não, eu também não fiz muitos, não. Eu achei o caso bem estruturado. Eu acho que vocês têm que dar. Essa questão da nomeação, assim, eu também me incomodou. E agora, e eu não tinha notado, mas você foi falando e eu fiquei pensando, talvez, aqui tentando elaborar, isso dificulte o aluno se colocar nesse lugar, né? Porque ele tem que se colocar no lugar do decisor. Aí você bota um monte de adjetivos antes de chegar na pessoa, você está falando de um aluno de graduação, aí você bota professor, doutor, PhD, não, talvez isso dificulte, assim, eu não sei exatamente como, talvez apresentar com toda a titulação necessária, porque é do contexto do caso, e depois tratar pelo nome próprio, né? Enfim, não sei, mas eu acho que é esse o incômodo, na verdade, é a dificuldade de se colocar nesse lugar, porque fica uma coisa muito formal. E você está tentando botar o aluno nesse lugar, né? Ele já não é desse lugar, ele já não pertence, né? Então, é isso, assim, pensa nisso. Então,
E eu acho que é isso, tem que trabalhar elementos para aproximar o aluno deste lugar. Então, talvez essa coisa da nomeação, tentar deixar o texto mais fluido, enfim, eu acho que esse seria o maior ponto. A abertura também deve ser objetiva, eu falei isso no outro caso, eu acho que vocês precisam trabalhar isso também, uma abertura concisa, com 2, 3 parágrafos, que diga que veio. É, em geral é isso. Nome da empresa, personagens, ali talvez a titulação faça sentido, dilema, ano em que se passa, setor. Acabou. É isso que você precisa dizer. Que não seja em tópicos, porque você precisa dizer tudo isso e ainda envolver o aluno, tá? E em 2 parágrafos, não estamos falando que é simples. Eu acho a abertura e o fechamento eu acho mais difícil, assim, de escrever. Eu gosto, o setor é moleza, né? Tem umas coisas que você vai ali, isso aqui é fluido. Isso eu acho que é o que é difícil, assim. Mas está bem estruturada, as notas de ensino estão bem estruturadas. E aí eu ia perguntar se vocês já aplicaram, porque eu acho que ele está num ponto de caso que vale uma aplicação para entender qual é o feedback, saber porque assim, você escreve o caso, né? O caso está todo na sua cabeça, você escreve, ele está lindo. Você vai aplicar, os alunos não falam nada do que você previu que eles iam falar. Enfim, ele ganha uma outra roupagem, assim, aí você dá uma adaptada nas perguntas, você dá uma adaptada no caminho, né? Porque você percebe como eles reagem. Então, eu acho que você está nesse momento, talvez seja, não sei se já aplicou, mas se não aplicou, talvez seja um momento bom disso. Primeiro, obrigado pelos comentários. Acho que para o caso de ensino, que é uma metodologia que eu tomei contato só agora, no doutorado, acho que o feedback, mostrar para outras pessoas, ouvir é muito importante, depois a aplicação também. Isso é fruto da nossa disciplina aqui de formação docente, né, esse estudo de caso, e a ideia é aplicar agora no meu estágio de docência, né, junto com a minha orientadora na própria disciplina de administração pública. Então, a gente está fazendo esse percurso, né? Construir o caso, está mostrando para outras pessoas, está ouvindo, e aí vamos aplicar e ver, né? Eu morro de medo na hora lá da aula deles realmente não pensarem em nada e ficar difícil essa Não correlação. precisa ter medo, eles não vão pensar. Fica tranquilo, não vai acontecer do jeito que você previu. Já vai sabendo, porque assim. Agora, anota tudo, tira foto do quadro. Se você puder, se eles autorizarem, grava, porque depois você vai tendo vários insights. Assim, eles não falam o que você previu, mas eles falam coisas mais legais às vezes, tá? Então, vai desprendido. Pois é, mas a gente está com essa expectativa e obrigado mais uma vez pelos comentários. Só uma sugestão pensando nessa questão da titulação dos professores. Na leitura que eu tive do caso, eu vi que todos os professores são doutores. Ou tem algum que é só mestre? Porque se todos realmente forem doutores, você só pode deixar isso numa linha, olha, todos os professores doutores todos os professores que fazem parte do corpo docente são doutores. Ou ali na parte da reunião, que é onde rola ali a situação problema, do que eles decidem o que vai acontecer, você pode só dizer, ó, todos os professores doutores, aí você colocar até ver o nome dos professores, né, para não falar besteira, mas por exemplo, professor Carlos, Fernanda, Maraísa, você coloca o nome de todos eles e aí depois você só vai nos diálogos colocando o hífen na travessão e disse a professora tal. Aí não precisa nem entrar com a titulação, o nome completo, só o primeiro nome acho que já pode servir para esse feedback que os professores deram. E Você sabe talvez que até. Desculpa. Vai. Não, eu pensei Você agora sabe que que você falando que você podia botar em anexo. Tipo, bota você uma sabe, tabela de titulação em anexo. Nome dos professores, titulação, data que entrou, sei lá, qualquer coisa. Pronto, bota em anexo, tá lá a informação, não fere ninguém. Agora vai, desculpa. você sabe que isso passou batido, eu acho que foi mais um cacuete de academia, talvez, né? De ficar com esse preciosismo de colocar e tal. Passou batido, nem eu, nem a Simone, que foi a companheira que escreveu junto, pensamos nisso assim como um elemento de importância, né? Por isso que é bom a gente mostrar e ouvir as pessoas, né? Nesse sentido que você comentou, de aproximar mais do estudante que vai ler esse caso, né, para ele se sentir mais envolvido. Realmente, eu concordo, não parece tão necessário. Pode, talvez, colocar ali no primeiro momento, talvez, né, para contextualizar o que é esse lugar, onde a discussão está acontecendo, mas eu concordo, acho que
mais interessante é o aluno se sentir naquele dilema, nesse dilema, né? O que eu faço aqui nessa organização pública, que é um dilema comum que todo mundo pensa, mas, né, na academia a gente tem que pensar com um pouco mais de profundidade e de cuidado, né? E na prática, entre professores doutores, você não fica falando "Ô, professor doutor, não, 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 a gente está aqui, né? Não estou chamando ninguém de mestre nem de doutor. Assim, na prática, na hora deles se relacionarem, isso não vai. Impacta para estarem ali, né? Então talvez é importante, mas na hora da reunião não faz diferença. Perfeito. Então, vamos avançar, Julia. Parabéns aos autores, trabalho muito legal aí. E vamos para mais um. Agora, o trabalho Entre o Sonho e o Desafio, as complexidades na expansão de um pequeno negócio, do Paulo César e da Marainha, é isso? E ambos estão aqui, né? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela. De... O som tá ok. E me confirme se já estiver aparecendo para vocês, por favor. Então, assim, Tá. Olá a todos, meu nome é Maran e hoje eu vou apresentar, em conjunto com o Paulo, o trabalho titulado Entre o Sonho e o Desafio, as complexidades de um pequeno negócio. O caso narra a trajetória de vida do cubano Luiz Carlos, que desembarcou em Brasil em setembro de 2016 procurando por melhores condições de vida. Ele escolheu Brasília como a cidade ideal para recomeçar. Seu primeiro emprego foi um restaurante de culinária italiana, onde aprimorou suas habilidades na cozinha e ganhou experiência no comércio gastronômico local. Foi também onde conheceu Juan, o imigrante vindo do México, e juntos embarcaram em uma jornada empreendedora. Foi aí onde surgiu a ideia de La Prima Quesadilla, o negócio que prometia misturar a culinária mexicana com o sabor cubano. Inicialmente, o negócio funcionaria aos domingos no chão do Lacê, uma grande avenida de Brasília que tem o seu trânsito fechado aos domingos, como opção de lazer para as pessoas praticarem atividades físicas. Assim, os sócios preservariam seus empregos e teriam uma fonte de renda extra. O negócio começou a crescer e os empreendedores passaram a investir em melhorias, como a identidade visual, por exemplo. Foi então quando eles se depararam com o primeiro desafio, a pandemia do Covid-19. O restaurante onde ambos trabalhavam fechou as portas, e Juan decidiu voltar a México com a sua família, o que significou o fim da sociedade. Com isso, Luiz Carlos assumiu a responsabilidade toda do negócio com a sua esposa Catarina. La Prima Quesadilla tornou-se a sua principal fonte de renda, e eles precisaram adaptar a operação do restaurante para o delivery. Claro, sempre mantendo o padrão de qualidade dos produtos. Superando os desafios impostos pela pandemia, o casal decidiu investir em um food truck. Em poucos meses, eles conquistaram uma base fiel de clientes, e as filas começaram a crescer de forma impressionante, a ponto deles não conseguirem atender toda a demanda. Isso gerou a necessidade de pensar em expansão para o negócio, abrindo novas possibilidades e desafios para o futuro de La Prima Quesadilla. bom, compartilhando algumas informações gerais sobre o negócio, os principais produtos vendidos são os tacos, burritos, quesadillas e guacamoles, que são vendidos por 30, 35, 32 e R$ 8, respectivamente. As opções de bebidas são refrigerante em lata por R$ 5, suco em lata por 7, água com gás por 4 e água sem gás por 3. Os principais gastos envolvidos na gestão do negócio estão relacionados à compra de insumos para os produtos, utensílios de cozinha, itens descartáveis, produtos de limpeza, manutenção e custos operacionais. O casal atende em média 35 consumidores por dia e o ticket de médio é de R$ 40. Eles atendem um perfil diverso, mas a predominância de jovens adultos e de meia idade do gênero feminino. As classes mais atendidas são a B e a C. As vendas são realizadas em dinheiro físico, transferências via Pix ou máquinas de cartão de crédito e débito, que cobram ali uma pequena taxa dos empreendedores. O negócio movimenta em média R$ 38.000 por mês. A lucratividade estimada é de 45% e o negócio funciona de segunda a sábado, das 6h30 às 11h30. E chegamos no dilema do caso. Chegou o momento do negócio crescer. Os empreendedores estão sentindo que a estrutura atual já não comporta mais a demanda que eles têm. Por isso, eles decidiram que tem que expandir. Mas qual seria o caminho?
Eles esbarram nos riscos, incertezas e as novas despesas que surgem a partir desse processo. Eles sentaram, conversaram e chegaram a 3 possíveis linhas de ação. A primeira seria a reforma e a expansão do trailer que eles já têm. Eles fariam uma melhoria no espaço destinado aos clientes e comprariam novos maquinários. O gasto total aproximado é de R$ 4.000. Essa representa a alternativa mais econômica, só que desperta insegurança nos empreendedores se só isso seria o suficiente para de fato atender os novos consumidores. A segunda opção é a compra de um trailer maior. Ele daria mais espaço aos empreendedores para trabalhar e ele também tem uma maior capacidade. Isso representaria, inclusive, a possibilidade de contratar um funcionário, seja na modalidade CLT, cujo salário médio na região é de R$ 2.200 por mês, já envolvendo todos os impostos, ou na modalidade freelancer, cuja diária sai por R$ 90. O investimento total na compra e na reforma do trailer é estimado em R$ 45.000. Por fim, tem a terceira alternativa, que é a abertura de um restaurante, que é um sonho para o Luiz e seria uma clara expansão do negócio. O investimento necessário é de R$ 85.000 para gastos com reforma, decoração, compra de imóveis e maquinários. Essa daqui representa a alternativa mais agressiva, que demanda maior investimento. E aí chegamos à nota de ensino. Bom, esse caso ele foi estruturado a partir da coleta de dados primários e secundários. Foram realizadas entrevistas com um casal de empreendedores, visitas ao local onde eles trabalham e nós também analisamos as redes sociais do negócio. Os dados secundários coletados são dados relacionados ao mercado imobiliário no Distrito Federal, a médias salariais, lojas e serviços. O objetivo do caso de ensino é desenvolver um plano de negócio utilizando como apoio a ferramenta Business Model Canvas. As disciplinas sugeridas para o uso do caso são empreendedorismo, criação de negócios, introdução à administração e gestão estratégica. São propostas 3 tarefas, 3 questões discursivas a serem realizadas, e esse caso tem uma duração estimada de 150 minutos, dividindo a sala em grupos, para os alunos lerem o caso, debaterem e realizarem as atividades. Essas aqui são as 3 questões propostas. A partir da leitura do caso, qual deve ser a alternativa adotada pelos empreendedores na condução do negócio? Com o apoio da ferramenta Business Model Canvas, elabore um plano de negócio para o novo La Prima Quesadilla, indique as principais parcerias, atividades, recursos, propostas de valor, canais de venda, relacionamento com clientes, segmento de clientes, estrutura de custo e fontes de receita. E a terceira, o que pode ser feito pelos empreendedores de modo a garantir que o negócio se mantenha lucrativo e responsável. Bom, é isso. Nós agradecemos a atenção de vocês. Obrigado. Bom, obrigada, pessoal. Eu vou abrir para comentários, depois eu comento. Só falando que, ó, tô gostando, porque é a segunda sessão que eu vou que tem coisa de. Eu sou formada em gastronomia, né? E eu dou aula para gastronomia. Então, é a segunda sessão que eu vou que tem coisa de gastronomia. E eu adoro, porque é difícil achar caso, assim, da área. Difícil não, agora está sendo mais fácil, pelo visto. Mas na segunda sessão, com coisas de gastronomia e coisas de contabilidade, acho que tem uma tendência aí. Eu queria trazer algumas contribuições, tá? Eu gostei bastante do caso, Paulo e Maraim, porque eu também eu leciono as disciplinas de custos, né? Então eu vi bastante assim a aplicação e daí até a minha contribuição seria neste sentido, porque eu vi que as perguntas elas acabam relacionando um pouco mais com o Business Model Canvas, que é mais para modelagem de negócios mesmo. E eu não sei se seria interessante daqui a pouco explorar a questão de custos também, porque vocês falam de custos. E aí até a questão tipo, de custos diretos, indiretos, porque eu acho que o caso, ele foca numa questão de custo, mas as perguntas focam numa questão de modelagem. E daí eu acho que tentaria ou ir mais para um lado ou para o outro. Porque eu vi que, assim, que se mistura um pouco as informações, mas eu gostei bastante, tá? É mais a minha contribuição no geral. Achei bem prático, por isso que eu disse assim, eu conseguiria aplicar nas minhas disciplinas de custos que eu também leciono, pela questão do caso em si. Eu ia até falar um pouco do que o William falou, que quando a gente lê e escuta também a apresentação, a gente vê muito um direcionamento para a parte de finanças, né? Mas a gente não vê para o marketing ou para outros aspectos que poderiam ser explorados também, já que vocês, nas notas, direcionam eles para planejamento estratégico, né? Esses outros aspectos. Então, talvez expandir um pouco isso, ou acrescentar lá, no caso, para uma disciplina de finanças. E o outro ponto que eu fiquei assim na dúvida é em relação aos os preços que vocês colocam.
né? Então, acho que isso torna o caso um pouco temporal, porque esses preços eles podem oscilar muito a depender do ano, da cidade, por exemplo, vão ter cidades que vão ser, esses valores vão ser maiores ou menores, e eu acho que isso impacta um pouco quando alguém for aplicar o caso, né? Você coloca o preço da água, o preço dos produtos, eu acho que se você vai aplicar em um outro contexto, numa cidade menor, por exemplo, talvez esses valores eles fiquem um pouco fora da realidade daquele contexto. Então foram esses dois pontos que eu pensei basicamente, mas a narrativa é boa, eu gostei muito, a leitura ela é agradável, né? Então tem um ponto assim que a gente se conecta bem com os personagens quando a gente tá lendo, eu pelo menos senti muito isso. E eu acho que é só esses detalhezinhos que vocês precisam refletir sobre para que caminho vocês querem seguir nesse sentido. Vai lá, Murilo. Mais uma vez, os 4 casos são muito gostosos de ler, tá? Estamos numa sessão de trabalhos muito bons. Parabenizo demais aos 2 autores. E o que eu senti falta, assim como já fiz esse comentário anteriormente, foi de uma relação nas notas de ensino com a literatura, a condução das questões, um guia teórico de análise e uma relação dessas questões com a literatura. Então, algum direcionamento para o professor, esse guia inicial. Tem uma estrutura legal, as próprias notas estão tão bacanas, mas essa é uma seção que está faltando, então, esse esforço aí. E até fazer um comentário, porque na minha primeira leitura, foi inclusive o primeiro trabalho que eu li, estava lá dentro da agenda, era o primeiro da listagem, e me remeteu, no primeiro momento, a um short case, a um caso mais curto, até por conta do tamanho dele, já mais sintético, e a própria estrutura das notas também me remeteu a um short case. Lógico, são sugestões aí. Tudo que a gente estiver falando aqui é para futuras publicações, mas eu vou fazer essa sugestão também. Tanto eu quanto eu, a gente já teve a experiência de publicar um short case em uma revista que aceita. Não sei se a professora Júlia conhece a revista Repensar. É uma revista mais nova, tá aí, mas ela é especializada na publicação de casos curtos. Eu vou mandar o link aqui, eu lembrei dela, até porque é útil para muitos momentos de em sala de aula, às vezes a gente não tem esse tempo inteiro, às vezes disciplinas de 30 horas, por exemplo, 2 créditos, não temos esse tempo que se dedica a um caso regular. Por mais que o caso de finanças já seja mais direto, como foi o primeiro que a gente viu hoje, né? Às vezes é um pouco mais rápido na execução, como foi até sugerido, 90 minutos, né? Mas aí tá aqui no chat o link da revista Repensar. Eu não vi edição em 2024, não sei se teve alguma coisa, mas em 2022 a gente teve um short case, tanto eu quanto o Eudia, a gente conseguiu. Não, a Eudia não estava não, nessa disciplina, não é verdade. Mas a gente teve a experiência de publicar um short case e foi uma experiência muito legal, mas sucinto, né? 6, 7 páginas, e aí tem essa publicação direta, foi algo legal. Ademais, eu não tenho nenhuma outra sugestão nesse primeiro momento, Júlia. Passo a bola para você novamente, querida. Vamos lá. Então, assim, dizer que eu adorei o caso, achei muito legal. Acho que está bem estruturado, acho que ele é muito útil. Acho que essa ideia de fazer um short case interessante, porque de fato é útil mesmo para a graduação, né? É uma forma talvez de introduzir também casos. Você pega uma turma que não tem, nunca viu um caso e tal, às vezes é uma boa forma. Os meus comentários são no seguinte sentido. Primeiro, é a abertura. Eu acho que, como eu falei para os outros, precisa fazer uma abertura. Vocês já começam com o histórico da empresa. Vocês precisam fazer uma abertura com 2, 3 parágrafos ali, posicionando no tempo, no setor e tal, e dando o dilema. Depois, o que eu ia sugerir é que vocês. Se vocês olharem as perguntas de discussão, a primeira já é o que você faria. Eu inverteria essa ordem, botaria isso para o final. Outra coisa, eu acho, o Canva é uma ferramenta super simples de trabalhar.
Então, eu acho que vocês têm total condições de aplicar esse caso sem ensinar o Canva antes. Então, de fato, trazer o ensino indutivo para esse caso, assim, ficaria bem redondinho, porque são elementos que você pode perguntar. Assim. Então, ao invés de você começar perguntando o que ele faria, começa perguntando os quadradinhos do Canva. Prevê cada pergunta sobre um quadradinho do Canva. E aí vai montando com os alunos no quadro o Canva. No final, eles vão ter respondido e você vai ter um Canva pronto. E aí a minha última sugestão é que você coloque o Canva no final. Faz o Canva dessa empresa, coloca lá no final, nas notas de ensino, para o professor saber o que ele deveria, então, o quadro dele, né? O plano de quadro que ele deveria terminar a aula montado. Claro que depende do que o aluno vai responder, porque a gente sabe que ele responde o que ele quer, mas é isso, assim, prever perguntas que as respostas possam construir o Canva. Não pede para ele montar o Canva, que aí você precisa ter ensinado o Canva. E esse caso se propõe a ensinar o Canva, eu acho. Então, eu daria um ajuste nisso, deixaria as notas de ensino redondinhas para ensinar o Canva, mudaria os objetivos de aprendizagem, o objetivo não é aplicar, é ensinar, né? Então, através do ensino indutivo, e incluiria o plano de quadro, né? Então, seria o próprio Canva dessa empresa, seria a cola para o professor que vai aplicar o que ele gostaria que saísse no final. E aí vai, nas notas de ensino, orientando o professor a perguntar e ir posicionando, assim, o professor tem lá o quadro dele, ele começa a perguntar e vai anotando as respostas nos cantinhos certos, que ele sabe. Então, o aluno respondeu uma coisa que é do outro quadradinho. Vai lá no outro quadradinho e anota. Não bota título no início. No final, o professor desenha e nomeia cada um dos quadradinhos e o campo está montado. Eu acho isso, assim, o caso tem total potencial para fazer isso. Vai ficar bem interessante. Obrigado, muito obrigado pelas contribuições de todos. Eu gostei bastante desse comentário que o William fez no começo em relação ao próprio Canva. Na verdade, as notas de ensino como um todo são uma parte em que tanto eu quanto a Mara a gente está um pouco em dúvida do que fazer, sendo sincero. Porque, na verdade, a nossa ideia inicial era de fato aproveitar o problema que os empreendedores estão vivendo nesse momento. Que é isso, expandir. Por mais que a grande vontade deles seja ter um restaurante, tem todas as incertezas envolvidas nisso e por isso abre a possibilidade para as outras. E aí, quando a gente submeteu esse caso para o ENPq, o grande ponto que comentaram para a gente poxa, faltam algumas informações no caso, do tipo, do negócio. E aí foi aí que a gente começou a entrar com o preço do burrito, preço da quesadilha, preço da água e tal, para dar todo aquele material para a pessoa tomar a decisão. Mas aí a gente volta nesse problema que o William comentou. Tipo assim, putz, será que é realmente o Canvas, o prêmio Canvas que é para trabalhar nesse caso? Talvez não uma teoria de tomada de decisão, por exemplo, aquela teoria da tomada de decisão racional, ou enfim, alguma outra que seja mais alinhada a isso. Essa é a grande dificuldade, a dúvida que eu e ela a gente tem, então a gente está pensando em talvez mudar isso para publicar o caso. Apesar de que eu gostei muito da sua ideia, Julie. Pensando em realmente reescrever o caso com essa ideia, e aí depois fazer o outro com a parte da teoria da tomada de decisão e ver qual que seria mais interessante pra gente. E, Então, deixa eu só e- fazer um comentário. Eu acho que as duas coisas são possíveis. O Canva, ele é muito útil, né? Assim, todo mundo vai ensinar. Eu ensinaria em gastronomia, mas, por outro lado, como é uma teoria mais batida, às vezes as revistas gostam menos, né? É, o meu doutorado foi sobre ambidestria organizacional, então, um planejamento estratégico daria super para aplicar, porque é isso como você crescer né, manter o padrão. Porque aí tem outros dilemas que vão entrar aí. Talvez para tomar uma decisão deste porte, você não tem informações suficientes sobre o setor, sobre outras coisas que talvez falte no caso, né? Se você me chamasse para uma consultoria, fala aí, quais das três opções você faz? Falta informação, de fato. Mas se o seu objetivo educacional é montar o Canva, não é responder essa pergunta. Essa pergunta, ela é para o aluno percorrer esse caminho de montar o Canva, entende?
se você vai para uma coisa de planejamento estratégico mesmo, se você de fato quer percorrer um caminho para responder essa pergunta, você precisa reposicionar, porque isso não é uma coisa de graduação inicial, entende? É muito mais complexo. E aí você vai precisar discutir num outro nível. Eu acho que o nicho é menor. Talvez aumente seu potencial de publicação, porque as revistas gostam, mas diminui seu potencial de aplicar. Então, tem esse dilema aí. E talvez de dominar, né? Assim, eu não sei o quanto vocês dominam de casa, mas quanto mais alto o nível do público que você está aplicando, melhor precisa estar elaborada as notas de ensino, porque é isso, você vai discutir com o CEO sobre esse tipo de decisão, vão surgir coisas de várias, né? É diferente de graduação que você controla mais o que eles têm em conhecimento, né? E vão trazer. Enfim. Júlia, deixa eu só aproveitar. Desculpa, Paulo, também, que eu vi Imagina. mas a partir das reflexões de vocês, me vem até a possibilidade de ampliar. Mesmo, espaço tem, como é um caso que ainda tem a possibilidade de crescer mesmo. As próprias notas, aí, lógico, isso dá muito trabalho, mas direcionar caminhos diferentes, questões diferentes para disciplinas diferentes. Então, eu vejo claramente o Canvas aí para disciplinas relacionadas à lei, à estratégia, a planejamento, mas pode ter o caminho, penso, como você mencionou, para tomar a decisão. Então, para disciplinas de tomar a decisão, trabalhar essa e essa questão, para disciplinas de custos, como foi sugerido também, essa e essa questão. Lógico, também não sei se todas essas estariam respondidas no caso, aí talvez teria que voltar novamente para dar esse reforço. Mas é plausível você também direcionar caminhos. Então, há duas questões voltadas para disciplinas de tal, ou três questões. Duas questões ou três para tal, dependendo do tempo, do esforço aí, e lógico que cada uma delas vai ter que estar acompanhada de um arcabouço teórico, como guia Sim. teórico para análise do professor. Mas aí Você também pode poderia. desmembrar também em vários shorts, né? Em mais de um Sim, caso, porque a mesma empresa, o mesmo esforço inicial, com teorias diferentes, são casos diferentes. perfeito. A versão desse caso que foi pro ENPq, ela era bem diferente, na verdade. E uma das grandes diferenças dela é que ela tinha, na parte do corpo do caso mesmo, que até a gente achou melhor mudar isso, porque a gente achou que não fazia muito sentido, uma parte descritiva do setor de food trucks e restaurantes no Distrito Federal. A gente optou por tirar isso do corpo do caso porque a gente achou que estava destoando muito. Enquanto o caso era muito narrativo, essa parte era muito descritiva. Mas depois que a gente submeteu o SEMEAD, veio a ideia do tipo assim, putz, a gente poderia ter colocado isso nas notas de ensino como tipo assim, material adicional a ser fornecido aos alunos, ou enfim, alguma coisa que só o professor pudesse passar por cima ou oferecer para eles. Mas a gente Pode também botar nem em pensou. anexo. Faz um É, anexo. Ao invés de botar no corpo do caso, faz um anexo de uma página do setor. beleza. Isso sem ser nas notas, né? No próprio caso, e como é produção própria, no caso é um É como apêndice se mesmo. fosse uma Então, imagem ali. é, E aí o professor pode direcionar para ler ou não ler. Também, se ele achar que não é o caso, ele não lança a mão disso. Bacana, obrigado. vamos começar, vamos para o último de hoje. Vamos. Pronto. O último de Então, hoje não, ainda tem mais uma sessão é o hoje. último da sessão, é verdade. Eu ainda tenho mais vários, não sei. Eu ainda tenho Você está amanhã, mas tem casos, presencial? né? Não, estou online. É. Mas eu tenho mais uma, mas não é caso, no caso, é só Ah, tá. Eu tenho GP, que mais o uma. me São colocou duas lá por dia. também. Eu estou em duas por dia. Não para, né? Pois bem, o próximo caso é o Jean Paul Sampa, o Dilema de Filipe, da Ildia Santana, Varela e do Isaac. E sou suspeito de falar dos dois porque são amigões que eu tenho aqui no peito também. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Isaac e junto com a Eudia nós vamos apresentar o caso Jean Paul Sampa, o dilema de Felipe. Felipe, que é o protagonista do nosso caso, ele reside atualmente em João Pessoa, né, cidade de João Pessoa na Paraíba. Foi uma cidade em que ele se formou, que criou vínculos, né, ele se casou recentemente, inclusive.
falando um pouco da vida pessoal dele, mas ao mesmo tempo ele trabalha em uma organização de maneira remota lá para uma empresa de São Paulo. E aí, durante um certo tempo, ele ficou nessa indefinição de se ele conseguiria realmente trabalhar para sempre no regime remoto. Na verdade, chegou essa nova demanda do trabalho, né? Necessidade de se mudar para São Paulo. Há muito que Felipe meio que adiava essa decisão, sentia que ela teria que vir em algum momento, mas agora efetivamente era chegada a hora. E o grande dilema do caso é como agir frente a esse desafio. E por onde passou Felipe, né? Felipe originalmente é um recifense, né, que foi criado em grande parte da vida pela mãe e pela avó, mas que no momento que ele decidiu fazer sua formação, né, profissional, ele acabou vindo para João Pessoa, né, que é a cidade que o acolheu, em que ele iniciou essa trajetória de formação, de trabalho, onde ele acabou criando uma rede de amizades e construindo também uma nova família, né? Ele se considera pessoense de coração. E nesse processo de inserção profissional, ele participou já durante a universidade do movimento Empresa Júnior, né, e acabou trabalhando numa empresa júnior aqui na Paraíba, depois foi crescendo em escala até chegar às instâncias nacionais de controle ali do movimento Empresa Júnior, né, crescendo também profissionalmente. E atualmente, né, depois, já no meio da pandemia, ele se inseriu profissionalmente numa startup jovem que estava passando por um processo de remodelagem de negócio, né? E aí o contexto da Covid-19 acabou favorecendo para que o trabalho se iniciasse justamente na modalidade remota. E aí, dentro dessa empresa que Felipe trabalhava, ele sentiu que existia espaço para aplicar os conhecimentos e também para crescer profissionalmente. É tanto que ele saiu ali de uma equipe de 2 pessoas para uma equipe, para liderar uma equipe de 5 pessoas, né, posteriormente. E aí, nesse retorno, né, do formato remoto em que a empresa estava trabalhando durante a pandemia do Covid-19 para um modelo híbrido, Felipe acabou indo visitar São Paulo e viver um pouco da experiência do escritório e da cidade que, porventura, ele poderia em algum momento se mudar, né? E aí ele acaba, né, vivendo ali a realidade profissional dos seus colegas, interagindo com eles, fica super animado, visita alguns locais de São Paulo que o encantam, como a Avenida Paulista, como o MASP, como o Parque Ibirapuera, participa de alguns eventos na área, então criando um pouco de networking, né? E acaba frequentando alguns shows da cidade. E um momento específico que o marca é num show de Caetano Veloso, quando ele escuta a música Sampa, né? Com todos os seus, com todas as suas nuances, falando sobre a experiência de ser um novo paulista, né? Uma pessoa que sai do Nordeste para viver São Paulo. E ao mesmo tempo, um pouco antes, em meio a esse tempo, na verdade, ele, durante a formação, conhece Lúcia, que viria a ser sua namorada, sua esposa. Aqui a gente tem algumas fotos da cidade de João Pessoa e de seus arredores. Nessa cidade, né, em João Pessoa, eles acabam por se casar, por morar juntos. A família de Lúcia também acolheu Felipe de braços abertos, né? João Pessoa era, no final, uma cidade que Felipe escolheu para construir a trajetória educacional, pessoal, e agora restava apenas essa definição sobre como seria a sua vida profissional. E aí, Felipe acabou por considerar, em meio a esse processo, vários aspectos, como o fato de João Pessoa ser uma cidade pequena, era um ponto que ele gostava bastante dessa cidade. Ele entendia que nesse processo de decisão ele precisava verificar o custo de vida de morar em São Paulo, né, e versus morar em João Pessoa, e inclusive considerando a promessa de aumento de salário que ele teria no negócio que ele atualmente trabalha, né? A diferença de qualidade de vida, será que era considerável? Era um ponto que ele, né, se perguntava, né? Será que as oportunidades para sua esposa seriam as mesmas? Será que seus filhos teriam a mesma vivência dentro das 2 cidades, né? Como é que a distância da família, né, efetivamente, que continuaria ali no Nordeste, afetaria os dois, no caso deles se mudarem para São Paulo? O aumento de salário seria suficiente para a qualidade de vida, né, que ele esperava, né? Havia, obviamente, também para considerar outras empresas paulistanas que também trabalhavam na modalidade híbrida, em que ele poderia trabalhar na cidade de São Paulo, até com remunerações melhores da que ele teria, né? E por fim, o ultimato chegou. O chefe dele enviou uma mensagem intimando-o, né, e ele precisava decidir efetivamente se ele, né, continuava na organização que ele trabalhava e não tinha mais possibilidade de crescimento, digamos assim, porque
para virar diretor, para crescer na carreira lá dentro da organização, ele precisava vir para o presencial, ou se ele, né, efetivamente, iria morar em São Paulo para crescer, ou, dentre esse processo, buscaria outra resposta de carreira. Então, qual seria o destino profissional e pessoal de Felipe, né? Será que seria em João Pessoa ou em São Paulo? E aí, olhando para as notas de ensino, a gente vê que os objetivos educacionais são analisar a situação de Felipe de forma holística, né? Entendendo que essa é uma decisão que impacta de ir para São Paulo, ficar em João Pessoa, é uma decisão que impacta todas as esferas da vida, facilitar o aprimoramento das capacidades de análise, reflexão e argumentação diante desse contexto, né? Então o aluno teria que enfrentar um dilema complexo, digamos assim, e vivenciar ali uma tomada de decisão pessoal frente a esses dilemas, né? Muitos dos dilemas que a gente encontra no curso são dilemas, né, profissionais, mas e um dilema pessoal como esse? Como é que a gente pode enfrentar, né? Então a gente busca desenvolver competências como integração, conteúdos que a gente fala de carreira se aplicam na vida real, aspectos como comunicação, justamente para que os alunos consigam defender os seus argumentos de forma clara, tanto comunicada oralmente quanto de forma escrita, e o pensamento crítico e analítico, para eles realmente desmembrarem o caso e analisarem qual seria a melhor decisão ali frente àquele contexto, né? Nós entendemos que o público-alvo ideal é o público de graduação em disciplinas ali voltadas para planejamento de carreira, ou que abordem qualidade de vida em seus conteúdos, e na pós-graduação lato sensu, especialmente, né, ali nos MBAs e especializações que focam, né, ali em cursos de gestão de pessoas ou desenvolvimento gerencial. Durante a feitura aí do caso para ensino, a gente entende que é uma situação real, né, efetivamente, né, vivida pelo protagonista do caso, que a gente buscou através de entrevistas entender e também ali através de dados secundários para montar a estrutura do caso, olhando para as informações sobre as cidades e sobre o contexto da Covid-19. Né? A gente entende que o caso pode ser ministrado tanto em 2 horas de aula quanto em 4 horas. A gente entende que o docente pode seguir algumas práticas, como coletar as respostas individualmente e algumas saídas para que o aluno ele consiga ali ter uma baliza interessante ao longo desse processo. E por fim, a gente tem algumas sugestões de questões para a carreira que estão predominantes em Felipe. Segundo, entender quais aspectos profissionais e pessoais afetam essa decisão e como esses aspectos impactam a conciliação, né, vida, família, trabalho. Né? Como é que a vivência de Felipe em João Pessoa e suas expectativas em relação a São Paulo afetam o seu futuro profissional. E, por fim, o aluno vai entender ali, né, estando no lugar de Felipe, qual a decisão que efetivamente deveria ser tomada, né? Como é que essa decisão impacta na vida profissional e pessoal de Felipe e, de uma maneira holística, analisar todos esses aspectos. A gente agradece. Bom, obrigada aí. Vamos abrir para os comentários. Vamos na mesma dinâmica. Posso, posso ir? Queria muito elogiar vocês, porque tem uma técnica de coleta de dados que eu uso, que é a reconstrução do caso biográfico, que é uma técnica de uma socióloga alemã, Rosenthal, e depois tem a técnica de história de vida. E quando eu vou olhando esse caso, eu vou pensando bem como história de vida e os impactos disso. Então, acho que nas disciplinas de gestão de pessoas, ela se encaixa, esse caso se encaixa demais, demais, porque ele tem toda essa narrativa de uma história de vida, de percepção, e eu acho que ele explorou bem isso desse contexto. Não entendo muito de caso de ensino, porque é o meu primeiro, mas acho que ele também foi naquele mesmo caminho que nós, de explicar demais o caso e deixar as notas de ensino lá pro final. Mas eu entendi, justamente por entender história de vida, eu entendi toda essa narrativa e onde ela ia chegar antes dela chegar. Então, acho que foi muito bom o caso. Parabéns ao grupo. Queria só fazer um comentário rápido. Também gostei bastante, do teu caso. Eu gosto muito da questão tipo, de narrativa. Então,
Um ponto só que eu queria de contribuição é porque eu vi que você utilizou a teoria de âncoras de carreira, né? Só que daí em nenhum momento eu consegui ver assim, se era necessário, que nem eu comentei no nosso caso, a gente sabia que tinha que apresentar primeiro o que era a continuidade operacional para o estudante poder executar, poder realizar o caso, né? Só que eu não vi ali nas notas de ensino se era necessário antes que os alunos tivessem já essa primeira exposição da teoria, e dela foi apresentar no final. Daí eu acho que mas é que adicionaria este ponto ali, tá? Se seria necessário mesmo ou não, já que você traz ali um pouco do que é a teoria das âncoras de carreira, tá? Bom, então se eu pudesse acrescentar em só mais uma coisa, porque eu acho que esse caso tá muito bom para, tá muito bom mesmo. Eu acho que tem nível para ser publicado. Assim, eu tive a sensação de que ele foi o melhor aqui da sessão, com todo respeito a todos os outros, né? Mas eu gostei muito do caso. Mas eu pensei no título, sabe? Porque eu fico pensando assim, putz, será que na hora de publicar, Jampo ou Sampo, o caso de Felipe, a gente não pensa o que logo de cara o caso trata. Então, se você pudesse colocar algum gatilho no título, assim, para quando o docente estiver, por exemplo, olhando lá o periódico, ou na própria avaliadora, falar, já sabemos do que se trata, acho que já facilita um pouco o caminho, sabe? O título é bom, mas colocaria só alguma identificação, assim, do que ele aborda para facilitar mais ainda, sabe? Esse foi o que eu pensei. Talvez assim, dilemas de carreira de Felipe, um dilema de carreira, só para ter o nome, acho que o termo carreira, né, que é o grande forte do caso. É uma boa mesmo, Paulo. Show. E eu já estou emendando, Júlia, mas eu não tenho muitos comentários, não. Acho que só tem só uns dois errinhos, eu te mostro depois, eu acho que quando utiliza a citação músicas, ali, que tem dois trechos de música, aí poderia colocar só elas em itálico. Só isso mesmo, não tenho muito a sugerir, não. Só parabenizar. Muito bom esse caso. Parabéns mesmo. Então, também queria parabenizar. Eu acho que é um caso útil e atual, assim. Eu acho que todo mundo, claro que vocês levam um dilema, assim, mudar de cidade e tal, mas todo mundo conhece alguém ou viveu essa situação de estar no online e as empresas estarem voltando para o presencial, e o que que eu faço, e como é que eu vou fazer com toda a estrutura que eu montei, né? Não necessariamente mudar de cidade, mas eu acho que isso estressa o ponto suficiente, assim, então, acho uma discussão muito atual mesmo, porque a gente no pós-pandemia era uma coisa de vai ficar todo mundo online para sempre, não sei o quê. Agora ninguém mais quer ficar online, assim, ninguém, as empresas, tem gente que ainda quer, eu quero para sempre, por favor. Mas isso, assim, dar aula não, detesto dar aula online, gente. Mas trabalhar, assim, reunião, para que reunião presencial? Para mim não faz o menor sentido, é, mas, enfim, eu acho que é isso. É um caso muito atual e muito fácil da gente se identificar e se colocar no lugar, o que transforma a discussão dele, eleva o nível, né? Porque todo mundo tem uma contribuição, um lugar de fala e alguém conhece alguém. Enfim. Então, parabéns por isso. E aí, eu acho que diante disso, vocês podem dar um passo além também nas notas de ensino e prever o ensino indutivo dessas âncoras de carreira. É, eu acho que você não precisa fazer o contrário, botar que eles precisam saber, que, assim, que os alunos já precisam saber. Eu acho que você consegue extrair da discussão, e aí é o mesmo conselho que eu dei lá para o Canva, planeje perguntas de. Então, a gente não entrou nesse assunto aqui das perguntas, né? A gente tem 4 minutos, eu vou falar rapidinho. Você tem 4 tipos de pergunta, né? Acho que é 4, nos casos. Tem as assignment questions, que são perguntas que você faz para os alunos, em geral, para eles discutirem em pequenos grupos, e o objetivo delas é deixar todo mundo na mesma página. Então, você quer que todos os alunos estejam ali no mesmo patamar e tenham tido aqueles elementos ali em comum. Elas não se propõem a responder a teoria, a nada disso. É só para deixar todo mundo na mesma página. Tem as perguntas de discussão, que são as perguntas que se propõem a discutir a teoria.
Então, as perguntas de discussão, elas não precisam ser ditas em sala de aula, necessariamente, mas elas são as perguntas que você quer responder. É aquilo que responde à teoria. O que é dito em sala de aula, o que de fato é falado, nem todo nota de ensino traz isso, mas seriam as perguntas de abertura, as transitions, né, que são as perguntas de transição. Então, como você vai transicionar entre os temas de discussão que você quer. Você pode dizer para o professor, né, pergunta isso, uma pergunta de transição para, sei lá, no caso do Canva, para ir do quadradinho tal para o quadradinho tal, seria tal. E faltou alguma pergunta? Não, acho que é isso. E a de encerramento? A de encerramento também é uma pergunta que você fala, né? Nem toda nota de ensino você precisa dizer isso, assim, mas eu gosto. Eu acho que é muito legal você dar esse guia, porque é isso, a gente está sempre vendo gente escrevendo caso pela primeira vez, aplicando caso pela primeira vez, e quanto mais guiado tá a nota de ensino, mais incentivo você tem para entrar em sala de aula e tentar aplicar isso, né? Então, eu acho que vocês podiam prever ali. As perguntas de discussão seriam as âncoras de carreira que vocês querem chegar, né? A parte teórica, mas prever perguntas de transição, de abertura e de encerramento, que você consiga tirar isso da discussão plenária, não necessariamente os alunos já terem tido contato com a teoria de âncoras de carreira antes de discutir. Eu acho que ele funciona para você discutir antes e, no final, você amarra com a teoria de âncora de carreira e aí apresenta os artigos e a coisa para eles lerem, sabe? Eu acho que é um caso que tem condições de fazer isso. Sobrou 1 minuto. Rapidinho, agradecer as contribuições e os comentários, né? Vou levar tudo para a gente pra discutir com o Isaac. Infelizmente, ele estava dando aula hoje, não pôde comparecer. Mas, assim, só registrando, né? Esse caso ele é fruto de uma disciplina que a gente cursou no nosso programa, né? No PPGA da UFPB, que é a disciplina de casos. Então, isso faz com que a gente tenha muito desse esforço inicial, né, que vocês tiveram para escrever o caso, a gente passou por isso sofrendo lá um semestre inteiro, né? Então, acho que isso resulta num processo de amadurecimento também, né? Claro que sempre vão ter erros, sempre vão ter apontamentos, mas a disciplina, eu acho que ela dá esse toque inicial para que a gente consiga avançar e tem esse processo de feedback também. Então já é um caso que a gente não teve a oportunidade de aplicar ainda, porque os semestres estão desnivelados por causa de greve e tudo, mas a gente teve um processo prévio de discutir com colegas, né? Discutir com o professor, e aí o caso vai, volta, tira isso, acrescenta aquilo, para que a gente consiga ter essa rodada de feedback. E com o que vocês apontaram aqui também, a gente já vai refletir, já vai reorganizar para que a gente consiga melhorar ele ainda para uma possível publicação. Eu quero o teu contato ali no chat, se tu puder passar o e-mail, porque aqui no Sul a gente não tem disciplinas que discutam casos de ensino, tá? São E essa, poucos lugares no país, tá? e essa da UFPB é famosa, hein? A gente conhece no dedo que a gente se encontra sempre. O COPEAD tem disciplina de casos, de produção de casos, que foi onde eu estudei, na UFRJ, e lá em Pernambuco, não é isso? Tem mais alguém? Na Paraíba, em Pernambuco Na já Paraíba, desculpa. aconteceu Eu Pernambuco também. acho que também tem. no RN também tem uma disciplina de casos, se não me falha a memória. No RN, ontem PPGA. tinha alguém na sessão, eu não sei se era fruto de disciplina, mas pode ser. É isso, assim. E eu acho que Ai, como é que é aquela... Que é vinculada àquela revista Alcance? É no Sul. É no A Sul, Univale. Univale, Univale. isso. Isso, Univale também tem. também tem. É uma outra pegada, assim, porque aí você vai vendo que cada um tem uma linha um pouco diferente, cada um acha que tem que aplicar. É engraçado, porque a gente vai se encontrando e a gente vai vendo isso, né, aos poucos, diferente. essas discussões, assim. É, na Paraíba, vocês gostam muito de referencial teórico, né? Gostam assim, vocês entenderam, né? Não é uma crítica, é Uhum. só uma linha mesmo. No COPEAD a gente tem uma pegada mais de referencial teórico, mas de tentar deixar quadro bonitinho, deixar o guia mais bonitinho, né? São linhas mesmo, e a gente vai se ajudando, né? E vai se encontrando. Então, tem essas disciplinas que acontecem. A gente se encontra sempre nos congressos de caso, porque
como se produz muitos casos nessas disciplinas, e eu recebo para corrigir de revistas, de congressos, sempre desses lugares, e entrem para esse meio aí, que é um vício, é uma delícia. Eu vou Júlia, só deixar meu e-mail repetindo aqui. Pode, aqui para mim. Rapidinho. tá. Quem quiser pode entrar em contato, né? A gente compartilha, óbvio, o conhecimento que a gente. Eu comecei a me enveredar por casos desse ano também, né? Esse é o segundo caso que a gente está publicando, né, em evento, então são coisas que a gente também vai aprendendo, né? É um processo muito complicado você se desvincular da escrita acadêmica, aquela escrita muito rígida, né? Então é um processo também diferente. E a gente vai vendo como cada programa pensa um pouco diferente como são os casos, né? E aí a gente vai absorvendo também essas outras referências diferentes das que a gente tem na nossa formação no próprio programa. Então, o e-mail está aí disponibilizado. Quem quiser pode entrar em contato. A gente vai trocando figurinhas e vai se ajudando no que for preciso. Aproveitando só, Júlia, aqui no chat eu estou disponibilizando também o livro que o professor Nielson, ele tem com o professor Rodrigo Bandeira de Mello, que é da Univale. Eles produziram esse livro sobre a confecção de casos mesmo, completo, todo o passo a passo de notas, short cases, até video cases, ele dá sugestão de como fazer. Então, assim, é um livro muito completo, muito legal. Eu já falando aí, aqui é uma das modalidades de conclusão de curso, já na graduação é o caso para ensino, então é muito legal. Eu gosto demais, sou apaixonado e só vou aproveitar só mais um pedido, gente. Outro link que eu mando aqui no chat é para que vocês possam avaliar a sessão, certo? A gente precisa desse feedback enquanto semear para melhorar continuamente, beleza? Muito obrigado, agradeço demais, foi uma honra estar aqui mais uma vez, professora Júlia, e com todos vocês. Parabéns a todos, gente. Obrigada, gente. Entrem em contato, fiquem à vontade para mandar e-mail, para a gente trocar. Se tiverem algum projeto para colaborar, vamos escrever um caso junto. Você pode ler meu caso, podem entrar em contato. E espero encontrar vocês nas próximas sessões este ano e nos próximos anos também, para ouvir que vocês estão com outros casos novos aí. Muito Obrigada. obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Bom dia. Obrigado. Bom dia, tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Até mais, tudo de bom.